Então, acho que pra gente começar, a gente pode ler, depois dessa introdução. Meta bronca. Caminho para casa. Depois de uma tempestade, vê-se o poder de persuasão no ar. Meus méritos tornam-se-me evidentes e me dominam, embora não lhes ofereça nenhuma resistência. Caminho e meu compasso é o caminho deste lado da rua, do bairro inteiro. Com direito, sou responsável por todos os chamados nas portas, por todos os golpes sobre as mesas, por todos os brindes, por todos os casais de amantes em seus leitos. Nos andaimes das construções, nas ruas escuras, apertadas contra as paredes das casas, nos divãs dos prostíbulos. Comparo o meu passado ao meu futuro, mas ambos parecem-me admiráveis. Não posso outorgar a palma a nenhum dos dois, e apenas protesto diante da injustiça da providência, que me favoreceu tanto. Mas quando entro em meu quarto, sinto-me um tanto pensativo, embora ao subir as escadas não me encontrei com nada que justifique esse sentimento. Não me serve de consolo abrir de par em par a janela e ouvir que ainda está se tocando música em um jardim. Então, a primeira coisa que me vem à cabeça quando eu li isso foram dois outros textos. Primeiro, um texto que eu li recentemente de Lourenço Mutarelli, que ele cita uma outra pessoa, não me lembro qual, que diz que para você amar uma pessoa e se dedicar a uma outra pessoa, é preciso que você tenha essa pessoa intensamente, sempre, toda a vida, e que você não possa nem piscar o olho. Porque quando você pisca o olho, o romance, né, a intensidade da presença dessa outra pessoa se desfaz, pode se desfazer. Isso é a primeira coisa. Porque esse texto de Kafka, esse conto curto, me dá a impressão exatamente disso. De uma pessoa que está em sintonia completa, uma sintonia quase zen budista, que presente, passado e futuro são igualmente importantes para ele, Espaço, né? que ele está completamente em sintonia com o mundo dele e que não existem muitas evidências de que existe uma tensão. Só no começo do texto ele fala de que nada resiste, eu não exatamente, tu podes até dar uma olhada aí no primeiro parágrafo. Depois da tempestade, vê-se o poder de persuasão no ar. Meus méritos tornam-se-me evidentes e me dominam, embora não lhes ofereça nenhuma resistência. Pronto. Então, os méritos que ele tem, o domínio, ele está completamente pleno, não é? E ele fala assim, embora eu não, a palavra domina leva a palavra resistência, né? Se alguma coisa domina, é porque alguma coisa resiste. Mas ele diz que não há resistência. Então há uma ironia aí, né, já colocada a respeito dessa plenitude em que essa pessoa tá vivendo, não é? E de repente ela pisca no final do texto e aí ele já não está mais pleno, a música que vem do lado já não diz respeito a ele, ele abre a janela, mas o que vem de fora já não vem com a mesma intensidade. Porque ele entra em contato com fora, tipo, isso não... Não, eu não diria isso, ele está pleno, em pleno contato com fora. No primeira parte, você se lembra que ele diz as prostitutas, as pessoas que batem a porta, ele está pleno, ele é como se ele estivesse em sintonia com tudo, mas ele subiu uma escada e alguma coisa aconteceu, né, que já estava anunciado pela essa resistência aí de que ele fala, e de repente ele já não está mais pleno. Eu acho que isso é um tema recorrente em Kafka, que é o ser humano precário, incapaz de um ato de transcendência, né? Você encontra em muitos outros textos. Mas antes de falar dessas coisas de transcendência, da impossibilidade de transcendência e da impossibilidade da verdade, tem um outro texto ao qual esse texto me remete, que é um texto de Baudelaire, que a gente viu no curso de Sociologia da Modernidade, que é um quarto que o cara entra e é paradisíaco. Só as cores melhores, só os melhores aromas, tudo é perfeito, as pessoas que entram são divinas, a música que toca
Não é apenas as visões, mas os odores, a experiência plena também de plenitude, e de repente o efeito do ópio passa e ele começa a sentir que ele está no quarto terrível dele, numa pobreza, num fedor terrível, que é um pouquinho essa ideia que você também encontra em Freud, que diz assim, olha, se você pensar numa experiência de plenitude para o ser humano, você está lascado. A mais próximo que a gente tem disso são experiências como o amor, que a gente se sente pleno, mas isso é muito provisório. As drogas, ele fala das drogas, mas isso também é muito provisório. E o trabalho, né, que é você conseguir, como é que é a palavra que técnica de Freud utiliza para isso, né? É uma substituição que você faz para o desejo, porque o desejo mesmo você não pode encarar, né? Você sublima esse desejo, né? Freud também coloca essa questão. E eu acho que é isso, um pouquinho que está em Kafka que me parece. Ou é obsessivo em Kafka, ou é uma leitura obsessiva minha de Kafka, influenciado por Benjamin, que fala dessa pessoa, desse teórico, que diz um negócio que eu acho absolutamente fantástico, que é assim, a verdade existe. Não pense que a verdade não existe. Deus existe, o transcendente existe, tudo existe lá. Só que não está aberto para o ser humano. Lembra dessa história que é da conversa que ele... Com o Max Brod, né? Com o Max Brod, que ele diz assim, na conversa que Benjamin depois de escutar muito o Kafka, o Max Brod, quer dizer que você acha que não existe esperança? Diz, não existe esperança. Esperança existe, é uma coisa que existe, tá, uma coisa que existe é esperança, mas não existe é para o ser humano esperança. Que é mais ou menos o que Kafka sempre tá dizendo a gente, né, de uma impossibilidade que a gente tem de acessar a verdade, mas a verdade está lá, mas a gente nunca vai acessar, a gente tá barrado da perspectiva de acessar o verdadeiro, o transcendente, a experiência de plenitude mesmo. Eu acho que o contrário disso é uma experiência muito mais próxima da gente, na condição que a gente tem atual, que é uma desconfiança de que a verdade não existe. É como se eu tenho um pequeno texto que eu falo que a pessoa, no caso do portal lá de Kafka, que o cara está... Então tem a história, o camarada é barrado de um portal que vai dar acesso ao poder, ao direito que essa pessoa tem, não é? A direito à verdade, a direito à felicidade, o que seja. Então ela constantemente é adiada, a pessoa diz, não, hoje você não pode entrar, hoje você não pode entrar, e de repente ela diz, mas por que eu estou morrendo aqui e esse portal não está aberto, nunca vi ninguém entrar nele. Dizer, é porque esse portal foi feito para você, e agora eu estou fechando ele definitivamente. Então, esse texto está no processo, né? Está no processo e está como um conto separado dele. Nossa. Então, não é que a verdade não existe, ela existe, mas está barrada para você, está entendendo? Você que é ser humano, então está barrada para você. Eu acho que o contrário disso, a visão que eu tenho, que é mais contemporânea, é assim, é feita a fita de Möbius, que você pensa que você está entrando numa profundidade, uma dimensão de profundidade, não é? Mas não tem terceira dimensão, não tem profundidade. Quando você pensa que você está entrando na profundidade, você está voltando para o mesmo lugar. É como se você abrisse uma porta para entrar dentro e não tivesse guardião, não vai entrar. Fica à vontade, aí você entra e quando você entra, aí está do lado de fora novamente. Tá entendendo? Não tem, é um mundo sem profundidade. Para Kafka não, o mundo tem profundidade. O mundo tem profundidade, ela só é barrada para a gente. A gente ou perdeu, ou nunca teve, ou nunca terá, ou faz parte da condição humana, idealizar a profundidade, ou idealizar alguma coisa que de fato existe e que a gente não tem acesso algum. Pois bem, foi falado em Benjamin, e eu estava lendo esses dias aquele texto de Stuart Jeffers, não sei se tu conhece, O Grande Até o Abismo. Não. Que o Grande Até o Abismo era a denominação que era crítica, né, de Lukács à escola de Frankfurt, que toda aquela euforia lukácsiana, ele chegava em uma crítica a Adorno, não lembro se é uma carta, mas enfim, um escrito que ele mandou a Adorno, que
Ele fala, vocês parecem que estão num grande hotel à beira do abismo, um grande hotel abismo, que o mundo está se acabando, enquanto isso a escola de Frankfurt estaria vivendo dentro de um gozo intelectual ali, nos Estados Unidos, saindo do... Tem várias questões sobre isso, mas isso é o que motiva o nome do livro. O livro é bem interessante. E aí uma dessas passagens ele fala sobre a noção das ruínas, enquanto uma concepção metodológica de Benjamin. E Benjamin fala sobre o fantasma da presença humana nos objetos. Assim que eu li sobre isso, me veio na hora, assim, esse conto de Kafka mais uma vez. Outra dimensão que ele trouxe, que Jeffers trouxe, foi a noção de reconhecimento em Adorno, que eu acredito que seja a mesma noção de reconhecimento de Hegel, de Marx e tal, até pela própria tradução adorniana. Tem como a gente, a partir dessas duas ideias, tanto de Benjamin quanto de Adorno, discutir um pouco dentro desse conto de Kafka, principalmente quando ele fala sobre essa lógica em que ele está em sintonia, porque quando você está em sintonia, você de certa forma é um pertencente, você está ali reconhecendo, você está se reconhecendo em frente àqueles objetos, em frente àqueles chamados na porta, a rua e tal. E sobre o fantasma da presença humana também, assim, dentro dessa lógica de que fantasma, me entender, algo mais amorfo, assim, que não está dentro dessa dimensão, mas que ao mesmo tempo tem efeito sobre ela e sente o que acontece nessa dimensão. Eu acho que se a gente pode falar assim de um fantasma que existe aí no texto de Kafka e em muitos outros, é esse fantasma da plenitude, eu acho, de uma verdade plena, de um ser pleno ao qual a gente está barrado. E Kafka vive numa fossa retada, numa nostalgia muito grande de como se isso tivesse sido possível, ou possa ser possível para um outro ser que não esse, que é o ser humano. E o que ele pode fazer é referenciar isso negativamente. E daí que eu acho que tudo que ele fala sobre o outro é problemático mesmo. As pessoas estão fadadas a não encontrar o outro, porque da perspectiva de um contato pleno você não vai mesmo encontrar nada. O que eu posso dizer assim é que há evidência nesse texto aí de uma alteridade, que é precisamente a resistência, quando ele fala de alguma coisa que resiste dentro dele, que ele é mesmo estranho a ele em alguma dimensão, que agora ele está negando porque ele está se sentindo pleno, etc. Mas essa estranheza bate a porta, porque o mundo resiste mesmo, o mundo não é penetrável sempre. O Heidegger tem um texto sobre isso, que ele fala sobre tédio profundo, na verdade, a tradução que eu acho mais interessante disso aí é chateação profunda, né? O mundo se torna chato. Assim. Então, ele fala disso, de que os objetos resistem em determinado momento a gente. A gente está numa situação em que os objetos resistem e a gente se considera completamente estrangeiro, completamente estranho ao que está acontecendo. Todo mundo já sentiu isso, nossa sensação de estar no lugar errado, de o que é que eu estou fazendo aqui, né? De que é que eu sou feito mesmo para estar aqui. Então, eu acho que a única possibilidade de reconhecimento de você ter uma relação que nunca vai ser plena é você abandonar a ideia de plenitude, que essa não existe, e aceitar que o outro resiste. Os objetos resistem. Você deixa a marca sua nos objetos, mas os objetos resistem. Resiste até a sua reapropriação dos objetos. Tenta assistir aquele filme bacana que tu gostava com 10 anos de idade, que tu dizia, ai, que filme, é o melhor filme do mundo, que os objetos resistem, né? Quando você volta para esses objetos, resiste. Ou o bonequinho que você vai ter uma relação melancólica, mas não tem mais aquela relação que você tinha, que você depositou camadas de emoção ali, mas o retorno é outra coisa. É bom que os objetos resistam a gente, porque a gente pode investir perpetuamente no mundo. A grande questão é essa, o que você faz com o mundo que lhe resiste, né? O que é dado a gente a fazer com o mundo que nunca vai estar disposto a aceitar que a gente fique nessa posição
contemplativa, de eu estou em plena harmonia com todas as coisas. O que você faz? Eu não quero dizer passividade, porque os zen budistas podem discordar disso, que é uma passividade ativa, né? Você está mas o que você faz quando você percebe que a sintonia perfeita com o mundo não existe? A sintonia que a gente tem é uma sintonia tensa, né, com as coisas. A coisa mais sua não é sua, não é? Eu que digo que eu estou agora mesmo, a coisa mais íntima minha é meu corpo, e eu pedi para gravar hoje aqui em casa, vocês estão lembrando disso porque eu estou com a dor na coluna. Verdade. Eu estou querendo dizer que essa dor na coluna não é minha. Desocupa esse corpo que não te pertence. Tem uma ideia que eu acho muito interessante de Friedrich Schlegel, quando ele vai refletir sobre os objetos. E aí como é que ele reflete essa relação que a gente tem com os objetos no sentido de entendimento mesmo sobre esses objetos. Que ele fala que a relação não é passiva. Claramente ele não fala com essas palavras, assim, com esses terminações. Assim. Ele não diz que a ação não é unilateral da gente em compreensão com o objeto. Mas que esses objetos também imprimem algumas noções na gente. E esse foi um estralo que eu achei magnífico para conseguir entender um ponto como esse de Kafka. De que os objetos, eles não são mortos, assim, eles não são meros objetos, assim, no sentido de que o outro nunca ativo. Tem essa farsa filosófica que a gente aprende com Aristóteles, né? Vem de Aristóteles, de que o ser humano é aquele que tem o nous, que tem o conhecimento, que tem a ideia, que através de instrumentos passivos imprime sua vontade no mundo. Mas mesmo em Aristóteles, a natureza ela tem sua própria dinâmica e não é meramente passiva, para falar a verdade. Eu penso sempre assim, eu gosto de modelar em barro, em argila, não é? Fazer as coisas. Talvez porque eu não seja nenhum virtuoso, né, nesse ofício, eu sempre acho que modelar o barro é me adaptar ao barro, tanto quanto o barro vai se adaptando à forma que eu pretendo dar. Eu tenho uma ideia, mas o barro resiste a essa ideia, ele me mostra que essa ideia pode ser outra coisa, e se eu quiser fazer alguma coisa, eu tenho que ceder ao barro. Tem que dialogar. Eu tenho que dialogar, né? Eu faço alguma coisa e quando eu termino essa coisa, isso com as palavras, com tudo, eu mostro para a pessoa, olha, fui eu que fiz, mas não foi eu que fiz, né? Foi a língua que fez, o barro que fez. É um diálogo do que é possível dialogar com o mundo. É triste porque isso é uma que a gente está tendo, eu acho que é uma visão, eu gosto dessa visão, e é triste a gente ver uma realidade como a gente vive hoje, muito parecida com os esquemas ditatoriais, autoritários sobre os quais Kafka fala, e de que essa perspectiva do diálogo, né, da comunicação, está se perdendo, né? Você não dialoga mais com o meio ambiente, você simplesmente acaba com a floresta. E é uma perspectiva de uma tristeza imensa de pessoas que não podem estar no mundo, que pensam que a única possibilidade de estar no mundo é a aniquilação, né? É você provar que existe porque você pode destruir. Então, e aí eu acho que Kafka, nesse sentido, ele pode ensinar muita gente. A literatura, de uma forma geral, pode ensinar muito a gente. E é pena que a educação, a ciência e as artes sejam vistas hoje por uma pequena parcela mais significativa da população como inimigas, né? Verdade. Porque fazer questão é fundamental para o ser humano. Porque como a gente é ser de angústia, né, mesmo, a angústia é uma parte da vida da gente, a gente tem que dar um sentido e dar uma direção a isso, não é? Quando nada, a literatura mostra a gente que a gente não está sozinho no mundo. Eu me lembro que uma vez eu fiz uma declaração de amor para Ferreira Goulart, sem conhecer, porque eu disse para ele, Goulart, quando eu li o seu poema Sujo, eu senti que eu não estava sozinho no mundo, e eu sabia que eu me sentia muito só no mundo. Então, ler o poema Sujo foi como... E eu era um garotão de
18 anos de idade, e Goulart já era um homem que tinha voltado do exílio, mas isso não impede das pessoas colocarem questões com as quais você se identifica, né? E que você possa elaborar, inclusive rir das suas angústias, né? Sim. E ajudar outras pessoas a diminuir o nível das suas angústias. Eu acho que isso é uma perspectiva interessante para a literatura como um todo, e Kafka pode ajudar a gente a tomar contato com essa dimensão mais punk, mais dolorosa da existência humana. É isso? É. Maravilhoso. Tivemos aí mais 1 minuto.